Bom, pessoal, vou dar continuidade então na discussão dessa última lista, tá? Então, essa próxima questão está dizendo assim: para que uma função f que leva do r no r, então é uma função definida ali no plano cartesiano, seja considerada uma função densidade de probabilidade, dá um tipo especial de função ali, uma FDP. Ela precisa ter duas características. Todo o valor da imagem precisa ser não negativo para qualquer valor do domínio. Esse é o item 1, que está dizendo o item 2. E se você integrar ela de menos infinito para mais infinito, ela tem que dar exatamente 1. Né? Então é isso que está dizendo. Se você exaurir essa função em todo o domínio, a área dela tem que exaurir um espaço de probabilidade que seria equivalente a dar uma integral exatamente 1. Aí, considerando isso, tem uma função. Então, estou te dando uma função. Então, posso te dar qualquer tipo de função, eu estou te dando aquele tipo ali. Então, essa função, ela tem uma cara que uma cara que é assim. Aqui, f de x igual a zero se x é menor que zero. Ela vai ser igual a x ao quadrado se x está entre 0 e 1. E ela vai ter a cara exponencial de menos beta de x se x é maior ou igual a 1. Isso aqui é a cara dela. Então, se tu pensar isso aqui num gráfico, aqui ó, você tem x aqui, ó, e aqui então você vai ter o f de x. Tá? Então o que você está dizendo? Se o x for menor que zero, essa função f de x é sempre zero. Então ela vai estar sempre cravada no zero quando o x for menor que zero. Se o x está entre 0 e 1, então ela vai crescer com x ao quadrado. X ao quadrado de 1 dá 1, então ela vai ficar aqui assim. Né? E vai ficar abertinho aqui, aqui vai ficar fechadinho. Né? Olha aqui, e se x for menor do que 1, ela vai ficar com exponencial de menos beta x. Então ela vai ficar com uma coisa que é mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos assim, a partir dali. Então é uma função que pode, talvez tenha, uma descontinuidade aqui. Então o que acontece? Quando você fizer a integral aqui de menos infinito até mais infinito, de f de x dx, tem que dar 1, né? Tem que dar 1 para ela ser uma FDP. Tá? Então o que significa dar 1? Essa área aqui achatada vai ser zero, significa que você vai pegar esta área aqui mais esta área aqui. Essas duas áreas aqui, ó, a integral de menos infinito a mais infinito vai ser esta área mais esta área aqui. Então vamos chamar essa aqui de área 1 e vamos chamar essa daqui de
área 2. Tá? Lembrando, você está fazendo a prova, você tem todos os elementos a teu favor ali. Inclusive, você pode usar um elemento que é o Excel. Olha só. Então aqui você pode abrir o Excel. Se você entendeu como é que está funcionando ela aqui, ó, você pode fazer um X e um F de X. F de X aqui. Então como é que é a cara dessa sujeita aqui? Vamos fazer de 0. Vamos começar do 0 e vamos acrescentar isso aqui em intervalos de 0,2. Isso aqui mais 0,2. Então, vou fazer meu eixo aqui do x. Posso arrumar bonitinho aqui. Pronto. Então, o que acontece? Então, até o 1, isso aqui vai ser isso aqui ao quadrado. Beleza. Aqui 1. E a partir do 1, se ele for maior que 1, aí você vai ter que escrever um beta aqui. Beta. Então, beta pode ser 1, por exemplo. A partir disso daqui, então a função vai ter a cara exponencial de menos, então F4 aqui do beta, vezes 1. Olha só. Aí você pode fazer o gráfico, inserir um gráfico de dispersão. Então a função que você está lidando é uma coisa desse tipo aqui. Ó. Na realidade você pode fazer melhor, né? Você pode, como ela tem um comportamento até aqui, e aí então você pode acrescentar dados, né? Selecionar dados, você pode adicionar. Nos valores do x, então você vai adicionar eles aqui, a partir do 1. E quem são os valores da série y? São esses caras aqui. Ó. Então, o que acontece? Aqui você tem um shape, e depois do 1 você tem outro shape. Tá? Pode até colocar uma linha de tendência aqui. Você sabe que é uma exponencial. Vai ter uma cara desse tipo. E você sabe que, pode botar uma linha de tendência aqui, você sabe que essa aqui é polinomial de ordem 2. Então a função vai ser uma coisa assim. Então, estou diminuir o beta, botar para isso aqui igual a meio. Ó, então a função vai subir ali, vai ajeitar. Se tu colocar esse cara aqui para 2, ela muda. Então toda a questão aqui, ó, é ajustar o beta de tal maneira a área embaixo dessa função dá 1. Porque aí ela vai ser uma função que você pode chamar de densidade de probabilidade. Tá ok? Então, essa é a brincadeira. É isso que você tem que entender o que está acontecendo. Muito bem. Então, você sabe que vai ter duas áreas, área 1 e área 2. Então, a área 1 vai ser a integral de 0 até 1, x ao quadrado dx. Então, você sabe que essa área 1 aqui, ó, então vai ser x ao cubo por 3, definido de 0 a 1. Então, você sabe que isso aqui vai dar 1/3. Então, você sabe que a área 1, aqui, essa área aqui dá 1/3. E aí você tem que fazer a continha da área 2. A área 2 vai ser a integral de 1 até mais infinito da exponencial de menos beta x dx. Então, quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar menos 1 sobre
beta exponencial de menos beta x, definido de 1 para mais infinito. Por quê? Né? Quando você derivar aqui essa estrutura, exponencial de menos beta x, vai dar exponencial de beta x e vai descer o beta x. O menos com menos corta e vai ficar com aquele beta ali. Então, o que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser limite quando x vai para o mais infinito de menos beta exponencial de menos beta x, né? menos 1 sobre beta exponencial, quando x for 1, isso aqui vai ficar só o menos beta. Limite, quando x vai para infinito, de menos 1 sobre beta, exponencial de menos beta, beta x ali, né? Menos 1 menos beta exponencial, quando beta for 1, né? Bom, quando o x está indo para o infinito, né? Quando o x está indo para o infinito, essa estrutura aqui, que é a exponencial de beta x, que é a estrutura da função, ó, ela está cada vez se aproximando do zero. Quando você olhar para a imagem, ela está indo cada vez para o zero. Então, isso daqui está indo para zero. E aí, então... Vou botar aqui, né? Aí, então, o que está acontecendo? Menos com menos, isso aqui está dando 1 sobre beta. Esse cara cortou aqui, né? Exponencial de menos beta. Bom, mas você sabe que isso aqui tem que dar tem que dar área 1, né? Então, 1/3 mais 1 sobre beta. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Então, o que você sabe? Você sabe que 1/3, que é o da área 1 ali, né? Mais 1 sobre beta, exponencial de menos beta, tem que dar 1. Essa aqui é a equação-chave que você está lidando. Né? Muito bem. Aí, então, o que acontece? Acontece que isso aqui você vai ficar com 1 sobre beta, exponencial de menos beta. Aí você vai ficar com 1 menos 2 e menos 1/3 vai dar 2/3. Tá? Muito bem. Então, olha só. Tá aqui. Essa aqui é a equação, são as equações chaves que você está lidando. Então, você concluiu que para ser uma FDP, isso daqui tem que acontecer. Cara, bicho, você tem um monte de ferramentas na tua mão, né? Então, quanto que o beta... Olha aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, exponencial de menos o beta dividido pelo beta, dá esse valor aqui. Então, você sabe que isso aqui tem que dar 2/3. Então, você pode ir lá, dados, teste de hipótese, atingir meta. Né? Então, esse valor aqui tem que ir para 2/3, mexendo esse valor aqui. Terços tem que dar exponencial de menos beta, tem que dar 1, 2, então ponto 5, ponto 5, ponto 4, ponto 4 ele passou de 2/3, ponto 5, tá, 2. 2 é muito alto. 1.1 tem que dar ponto 66, né? 1.2, ponto 9, ponto 8,
está perto de 0,8. Então isso aqui, ó, dá teste de hipótese atingir meta. O 2/3 tem que dar 0,666. Mexendo esse valor aqui. Pronto. Então a resposta é alguma coisa pronto perto de 0,75. Tá, beleza. Só que o que o atingir meta ele está fazendo? Está aplicando ali a regrinha lá do Newton-Raphson que vem da série de Taylor, que está lá no apêndice do livro. E aí eu estou insistindo para que vocês aprendam pelo menos uma estrutura mínima ali de como é que funciona o Newton-Raphson, porque ele é a ferramenta mais comum para se resolver problemas numéricos. Então ele aparece lá na HP12C quando você está fazendo um cálculo de taxa interna de juros. E aí a HP12C vai ficar clicando lá running. Então ela está exatamente aplicando, está montando uma série de Taylor, aplicando a regra de Newton-Raphson para chegar em qual é a taxa interna de juros de um fluxo de caixa, porque aquilo é um problema não linear, tá? Então, de solução não linear. Nesse nosso caso aqui, a gente também tem esse problema aqui de solução não linear. Então, o que a regra diz? A gente, não vou repetir lá o que a gente já falou, vou aplicar direto a regra. A regra ela vai te dizer que o beta da interação, eu vou indexar isso aqui como n mais 1 aqui. O beta da interação n mais 1, ele vai receber o beta da interação n menos o f valorado no beta da interação n pelo f' do beta da interação n, tá? Desde que esse f aqui, ó, ele seja definido como f de beta n igual a 0 na resposta correta. Na resposta certa. De novo, não, eu deduzi isso em algum vídeo, essa regra eu deduzi em algum vídeo, como é que chega nela a partir da série de Taylor, tá? Então vamos lá, como é que na resposta correta, o que a gente vai ter aqui? Ó? Como é que a gente vai definir isso? A gente vai definir f de beta é igual a exponencial de menos beta por beta menos 2/3. Tá aqui, ó, porque quando chegar na resposta certa, essa estrutura aqui tem que acontecer. Tá? Então a gente tem f de beta. Então o que a gente tem aqui? Ó? Então a gente vai ter uma regra que vai ser f de beta n mais 1 recebe de beta n menos. Pode abrir um colchete grande aqui. Ó. Aí você vai ter exponencial de menos beta n por beta n menos 2/3. Tá? Beleza. Agora você precisa colocar o f' de beta. Tá? Então vamos calcular aqui quem é o f' de beta. Então, se f de beta é igual
a beta menos 1 vezes exponencial de menos beta. Então, f' de beta é igual, derivada do primeiro, menos 1 beta, né, menos 2, vezes o segundo, exponencial menos beta. Mais o primeiro, beta, a menos 1, vezes derivada do segundo, que vai dar menos 1 exponencial de menos beta. Então, f' de beta é igual... você vai ficar com quem? Vamos botar em evidência os termos. Você vai ficar com menos aqui, 1 sobre beta exponencial de menos beta, que vai multiplicar 1 sobre beta mais 1. Não é isso aqui, ó? Beta menos 1 com o negativo beta. Aí aparece 1 ali, ó. Só que vai acontecer aqui que você vai ficar com aquele beta ali. Tá? Então, vamos anotar num cantinho aqui. Vou conferir aqui. F' de beta. Menos 1 cai, beta menos 1, derivado do segundo. Beta menos 1 fica, o menos 1 vai ali, exponencial de beta. Coloque em evidência, o negativo está ali, 1 sobre beta. Fica 1 aqui, tá. Então, vamos lá. Então, tem aqui, vou apagar aqui para conseguir o espaço. Vou apagar aqui para conseguir o espaço. Então, quem é que você tem? Quem é f'? É o negativo da exponencial de menos beta n por beta n, que multiplica 1 sobre beta n mais 1. Tá aqui. Então, você tem aqui menos o beta n, exponencial de beta n, que multiplica 1 sobre beta n. Beleza. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Vamos voltar aqui para o Excel. Eu fiz ali no teste, se eu não me engano, eu botei a rotina no Scilab, né? Mas não tem problema. Você pode fazer no Excel também. Vamos fazer no Excel aqui, então. Vamos aqui para essa daqui, ó. Então vamos lá. Então vamos chamar aqui de enésimo chute. Então tem o chute inicial que eu vou chamar ele de 0. 1, 2, 3, 4. O contador pouco interessa. Chama ele de N, chama ele de I, chama ele de J, chama ele de K. Você tem que ter em mente que isso aqui é só um contador. Eu estou fazendo o contador de 1 até 13, dado o inicial. Deixa eu ver como é que está na lista. Aqui, ó. Aqui eu fiz o contador de 1 até 100. E eu disse para ele parar dar o break aqui, se o incremento, que é a derivada dividido pela... aliás, a função dividido pela derivada, para. Né? Aqui, exponencial. Ah, tá. Ah, tudo bem. Aqui é 1 dividido por beta. Tá, lembrei. Um dos colegas chamou a atenção que não tinha chegado nesse resultado. Tinha chegado num outro. Mas
Então isso aqui, vamos checar aqui. Agora a gente já vai checar e ver se a resposta bater, aqui com o 0725, tem que fechar. Então vamos lá, quem é que você vai ter aqui? Você vai ter aqui, aí então você vai colocar o beta n aqui. Eu vou começar ele com 1, tá? Aí então aqui você vai colocar a f, aqui você vai colocar a f', e aqui você vai colocar um incremento, tá? Quem é que vai ser a f? A f então vai ser exponencial do beta, do menos beta, né? Exponencial, aqui, ó, exponencial do menos beta dividido pelo beta menos 2 dividido por 3. Vamos lá. Ó. Exponencial do menos beta dividido por beta menos 2 terços. Quem é que vai ser f', então? A f' vai ser menos a exponencial do beta, tá aqui, ó. Menos a exponencial do menos beta. Do menos beta dividido pelo beta, né? Vou botar um parênteses aqui. Vezes 1 dividido pelo beta mais 1. Não é isso? Vamos lá. Menos a exponencial do menos beta dividido por beta vezes 1 dividido por beta mais 1. Então, quem é que vai ser o incremento? O incremento eu estou chamando de toda essa razão aqui, ó. Então, o incremento vai ser f dividido por f'. Então, vamos lá. O beta, o próximo beta, ele recebe de quem? Ele recebe do beta anterior menos o incremento. Está aqui, ó. O próximo beta recebe do beta anterior menos o incremento. Aí você calcula de novo quais são os valores. Então, ele fez a primeira interação, fez a segunda interação, fez a terceira interação, ó. Aí, depois da quarta interação, ó, o incremento já está praticamente zero. Então, ó, na sexta interação já ficou exatamente zero. Então, dá 72586. Está aqui, 72586. Pode dar mais casas decimais. Aqui, né? 5624. 5624. Pronto. Pronto, fechou. Então, no momento que você entendeu isso daqui, você faz o screening lá das respostas, que tem lá das possibilidades de resposta, e você marca o que está de acordo, o que não está de acordo. O meu Moodle não estava entrando aqui, vamos ver se vai entrar agora. Moodle. Vamos ver se está entrando aqui agora. Tá, fica aqui, ó. Pronto, entrou. Entrou. Vamos lá, métodos quantitativos. Teste 3. Continuando a última tentativa. Pronto, é essa daqui, né? Essa daqui. Ah, tem a esperança ainda para fazer aqui, tá? Tem que calcular a esperança dessa função. Vamos lá, nessa primeira. Essa primeira,
Ó, o G, nessa questão aqui, o G está errado. O G está errado e que eu postei ele no PDF, então está errado também. Então eu fiz essa derivada aqui rápido ali, então não chequei ela. Então essa questão na realidade, não sei se está marcando ela como certa ou errada, mas você tem que ver se está batendo, né? Então do contador, aqui eu estou usando o I e aqui eu estou usando o N, né? Dá um chute inicial, monta o contador, dá o G', o próximo beta recebe do beta anterior e por aí vai. E a gente já sabe que para ela ser uma FDP, o beta tem que ser 072586. Então o resto dá para resolver aqui, todos esses elementos, exceto a esperança. Então a gente tem que calcular a esperança dessa senhora. A esperança dessa senhora aqui. Ó. Vamos calcular ela. Então a esperança dessa senhora isso aqui é menos relevante. A esperança dela. Tá. Então desconsiderem esses termos aqui, o G' e o beta 726. Interessante, né? Porque aqui tá a esperança dela. Né? Interessante porque eu coloquei esses valores aqui, ó, de certo eu colei isso daqui, os que eu estava fazendo para a resposta errada. Agora eu já não lembro mais o que eu botei ali, ó, porque o beta ele está batendo 0,256. Bom, o cálculo da esperança está aqui. Então vamos lá. Então esperança, a definição da esperança que está lá no, a gente viu isso daqui em algum vídeo atrás também, que está no num apêndice ali do Simon Bloom, né? Que é a integral de x, f de x dx, se quando f de x for uma FDP. Né? Então, x vezes x ao quadrado, como ela é definida de 0 a 1, vai ficar x ao cubo. E você vai ficar com x, expectativa de menos x ali. Então, o que você vai... esse daqui também não está batendo. Né? Tá batendo só o começo. Só o começo ali. Só o começo ali. Então isso aqui, ó, a conta que a gente tem que fazer é esperança de x é igual a integral de 0 a 1 x na 3 dx mais integral de 1 a mais infinito x exponencial de menos beta x dx, né? A gente não precisa colocar exatamente o número qual é o valor do x ali, a gente pode assumir que ele é do beta, né? A gente pode assumir simplesmente que ele é um beta que vai fechar naquela conta. Então a gente primeiro resolve essa parte que é a mais simples, né? Então isso aqui vai ser x na 4 por 4 definido de 0 até 1, né? Porque o 4 cai e você vai ficar com x na 3. Então Então eu me embaralhei aqui. Eu estava montando as respostas erradas e acabei, para marcar lá no muro, e acabei botando isso daqui. Então o certo é dessa forma como está na lousa. Então essa primeira parte ali vai dar 1/4. Né? E a segunda, então, a gente vai ter que resolver essa integral aqui. Então você pode resolver essa integral por partes, por substituição. Né? Deixa eu ver como é que eu resolvi aqui. Eu acho que ela está... Vamos ver aqui. Se você derivar, deixa eu checar isso daqui para não ficar gastando vídeo.
Mas a segunda parte ele está certa, então. Vamos lá. Então, essa daqui dá um quarto, aqui tem que dar um quarto, não um terço. Mas aqui está certo, porque ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deriva essa estrutura aqui, ó. Tira a derivada de menos exponencial de menos beta x por beta vezes x mais 1 sobre beta. Aqui. Então, deriva isso daqui, ó, em relação a x. Tá? Aí tem que checar se vai bater nessa função que a gente está integrando. Você vai ficar com quem aqui? Então vai ser derivada do primeiro. Esse menos beta vai cair, vai cortar com beta, vai ficar com negativo. Então isso aqui vai ser exponencial de menos beta vezes x mais 1 sobre beta. Né? Mais o primeiro, exponencial de menos beta x sobre beta, vezes derivada do segundo, que vai dar 1. Né? Então, o que acontece? Coloca em evidência, então, ó, o exponencial de menos beta x. Aí você vai ficar com x mais 1 sobre beta menos 1 sobre beta. Ó, coloca exponencial esse menos x aqui. Você vai ficar com o primeiro termo e aqui vai ficar menos 1 sobre beta. Então, isso aqui dá exponencial de menos beta x vezes x, que bate. Beleza. Então, você sabe então que a gente tem que aplicar essa estrutura aqui, para 1 até mais infinito. Então, a primeira parte aqui, ó, que é você tem você tem exponencial de menos beta x e x. Os dois estão indo para o mais infinito. Mas se tu lembrar lá do cálculo da graduação, a exponencial ela sempre cresce mais rápido que o x. Então, esse termo aqui, quando vai para infinito, vai para zero. Então, isso aqui vai ficar só com outro termo, que vai ser menos exponencial de beta x, que vai estar valorado em 1, vai ficar com 1 ali, por beta, multiplicando 1 mais 1 sobre beta. Então, quem vai ser a esperança de x? A esperança de x vai ser o 1 quarto dali, esse 1 quarto, mais o resultado desse cara aqui, que é exponencial de menos beta por beta 1 mais 1 sobre beta. Aí o que acontece? Você está aqui, aí você vai fazer a conta aqui. Então, quem é que vai ser a esperança de x? A esperança de x vai ser 1 dividido por 4 mais exponencial do menos o beta, que faz com que ela seja uma FDP, dividido pelo beta, que multiplica 1 mais 1 dividido por esse beta. 1,83. 1,83. Então, o que acontece? Graficamente você tem a tua função aqui, né, para aquele beta. Esse eixo aqui,
Teria que mudar o eixo aqui, tá? Mas então ele está marcando aqui, deve estar marcando para meio, no meu gráfico aqui, meio, 1, 1,5, 2. Então a esperança dessa função é 1, a média, né? 1,83. Então seria alguma coisa parecida aqui, ó, tá? Então o ponto aqui seria a média dessa densidade de probabilidade, tá? Então arrumem aí conforme o vídeo e chequem aí. Então desconsidera essas derivadas, arruma aqui o código, deu certo aqui. Eu embaralhei alguma coisa aqui que eu estava pensando em como montar as respostas erradas ali para as perguntas, né? Então nesse caso aqui, tem que ver se eu não marquei diferente também isso daqui. Então essa daqui não vale, essa daqui não vale, essa daqui vale, aqui não vale porque a derivada está errada. 1,98 não vale, essa daqui não vale, essa aqui não vale, essa daqui vale, né, que a gente viu, não vale, não vale, e essa não vale. Então só, aqui nesse caso só tem duas certas, tá bem? O vídeo está com 40 minutos, só para fazer essa questão aqui deu uns 40 minutos parando, tá? Então eu vou parar a gravação aqui e postar essa.